Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Esclarecendo a Matrix do canal Crum TV. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Mirabelli, sou apresentador do programa. Se você é novo no canal Crum TV, seja muito bem-vindo. Não esqueça de apertar o joinha para ser informado das futuras lives. Se você já é do canal, também seja novamente bem-vindo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossa live de hoje, que está sensacional. Super exótica, super polêmica, maravilhosa. O tema do programa de hoje é sobre Nibiru. E eu convidei um grande amigo meu de anos, que ao mesmo tempo que é um grande amigo meu, é um especialista no assunto, que é o Dr. Fernando Silvério. Mas antes da gente iniciar as perguntas para o nosso convidado de hoje, eu vou dar 1 minuto para o Dr. Fernando Silvério se apresentar para os nossos telespectadores. Você está tentando viver a sua vida, Muito boa noite a todos. Meu nome é Fernando Silvério, sou advogado e sou, além de outros cursos que eu tenho, sou também estudante do curso de Astrofísica da Universidade Federal de Santa Catarina. Inclusive, no ano passado até tranquei matrícula, né, por causa desse lance da pandemia. Esse ano eu vou retomar novamente, mas quero deixar bem claro que Nibiru é um tema de estudos meu de mais de 30 anos, perto de 35 anos. Então, eu não falo em nome nem da universidade, tá? Nem do curso de astrofísica. Tá? Eu não estou falando em nome deles, isso aí são estudos próprios meus que vêm desde a década de 80 a respeito desse planeta cometa. Ok. Pode continuar? Então, Assim. Pode continuar a sua apresentação. Tu ainda tem mais uns 20 segundos de apresentação. Aproveita. Não, não querendo falar igual a Enéas, né? Tem que pedir a devolução de prazo, né? Então é isso. Eu estou aqui hoje. Para mim foi uma grande honra ter sido convidado aqui pelo meu querido Dr. Caio Mirabelli. Na verdade, essa palestra era para ter sido dada há uns bons anos atrás, né? Se não me engano, uns 4 anos atrás, né? Mas devido a problemas de saúde e também problemas até de ordem familiar, acabou que foi adiado. Mas nunca é tarde para se voltar a falar. O tema Nibiru, evidentemente, eu não estou aqui para criar nenhum tipo de polêmica, também não estou aqui para dizer que as pessoas devem acreditar ou não. Quem quiser, baseado nos slides que eu vou passar hoje, faça suas pesquisas. Eu sou um pesquisador desse planeta há 35 anos, mais ou menos 35 anos, desde de uma vez que eu vi uma reportagem, não me lembro se foi no Jornal do Brasil, no Cruzeiro, no Globo, em que falava de um tal Planeta X, Planeta X, que saiu lá no jornal Washington Post. Aí, aquilo para mim na época não me falou muito, né? Eu li aquilo e tal, seria mais um planeta, né? E vida que seguiu. Mas, porém, 2 anos depois, uma coisa que me chamou a atenção foi num ato executivo do presidente Ronald Reagan, onde ele falava que a pessoa que viesse a falar do termo Nibiru ou Planeta X, esse negócio poderia ser até presa na época. E aí aquilo já começou a me chamar a atenção, que até então para mim era um 10º planeta ou um 12º planeta, né, no sistema nosso solar, que teria aparecido através de um sistema. Mas depois aí a coisa me despertou a curiosidade. Por que entrar com a ordem executiva e, de repente, dizer que você não pode falar daquilo? Aí aquilo começou a me despertar para estudar. Mas naquela época, a gente sabe, não tinha computador, o orelhão era de ficha, você não tinha muita coisa, infelizmente. Cheguei na Biblioteca Nacional para pesquisar mais sobre o assunto, não tinha muita coisa, também não tinha praticamente nada. Onde eu consegui realmente alavancar foi da época do Netscape para cá. Eu não sei nem se é da sua época, Caio. Eu não sei qual é a tua idade, né? A minha eu já sou velhinho, já estou com 56, né? Então, na época do famoso navegador Netscape, eu começava a acessar aquilo nas horas que eu tinha, né? Quando eu estudava na faculdade, e aí eu comecei praticamente a adentrar no tema do que era Nibiru. Algumas coisas apareciam, também não tinha muita coisa, mas começou a deslanchar a partir de 2010.
Então, o tema aí me chamou a atenção, e aí foi aí que as minhas pesquisas começaram a discorrer mais profundamente a respeito do tema, né? Que até então as pessoas o viam como um planeta mítico, né? Mas, na verdade, de mítico ele não tem nada, né? Ele está próximo e tem uma rota elíptica na faixa entre 30 e 33 graus, dependendo da amplitude dele, e passa pela Terra a cada 3.600 anos. E isso eu vou demonstrar agora em alguns slides, como a pessoa pode saber o que é Nibiru, qual a função dele, o que os historiadores falavam sobre Nibiru, e também como a gente pode se prevenir através de estarmos preparados para um sobrevivencialismo, né? O sobrevivencialismo que eu vou falar hoje não seria só para Nibiru, seria para qualquer coisa. Eu mesmo faço isso, né? Eu tenho água, gás, tudo sempre armazenado justamente para épocas difíceis. A gente viu que durante essa pandemia, se não fosse isso, eu estaria lascado, eu e minha família. Graças a Deus eu tinha estoques, tinha esse negócio, então tudo foi feito de modo que deu para segurar até a presente data aí tranquilamente. Mas quando a gente já ouve o governo falar que no final do ano podemos vir a ter pequenos apagões elétricos, a gente pode ter que experimentar alguma coisa nesse sentido, então a gente tem que ter cuidado. Mas eu vou entrar então no slide, vou pedir à doutora Cristiane, então, para passar o primeiro slide, né? Então, conforme vocês sabem, o planeta... Mas só uma pequena interrupção. Eu vou fazer uma pergunta e aí o amigo prossegue, ok? Sim. Então, vamos lá. A primeira pergunta, para a gente esclarecer nossos telespectadores. Me resuma, o que é o planeta Nibiru? O que é isso? O planeta Nibiru, na verdade, por Carlos Munhoz Ferrada, que era um astrônomo chileno que o descobriu na década de 40, né, se não me engano foi 42, ele é um planeta cometa. Ele tem características e amplitudes de um planeta e ele também se porta como um cometa, uma vez que ele tem cauda, a gente chama de coma. A coma dele é calculada mais ou menos em uma UA, uma unidade astronômica. O que seria uma unidade astronômica são 150 milhões de quilômetros, seria calculadas como daqui ao Sol. Então, essa cauda dele traria muitos detritos, asteroides, tudo. Eu vejo ele como um coletor de lixo espacial. Ele vai por onde ele vai catando e vai levando, né? Mas, na verdade, por onde ele passa, ele deixa algum rastro de reinício não vou dizer civilização, porque eu não conheço outros planetas, não sei se lá tem ou não, mas ele deixa um rastro aí de alguma destruição, alguma coisa, face ao magnetismo poderoso que ele tem. E ele também é envolto e coberto por óxido de ferro, que por isso daí ele fica todo avermelhado, e esse óxido de ferro, muitas das vezes, com o brilho do nosso Sol, por exemplo, você não vai conseguir ver ali. Mas se você, por exemplo, pegar uma lente de soldador, dessas que o soldador usa, e botar na frente do Sol, você vai ver ele próximo. E o Nibiru tem hora para se pôr e hora para nascer no horizonte. Isso tem um programa que, inclusive, tem um menino que tem um canal que dispõe desse programa, porém ele não passa para ninguém, né, o programa. É um programa estrangeiro, onde ele, todo dia, quando ele quer, ele bota lá que Nibiru vai se pôr nesse horário e vai nascer no outro horário. Então, Nibiru é um planeta. Para mim, ele é mais um planeta do que um cometa, mas Carlos Munhoz Ferrada chamava ele de planeta cometa, pelas duas características que ele tem. Ele tem a característica de planeta e ele tem a característica de cometa, por ter uma coma gigantesca de uma unidade astronômica, não é? Ok, perfeito. Segunda pergunta. Existem alguns segmentos místicos, esotéricos e religiosos que defendem a tese de que Nibiru existe vida inteligente ou no passado existiu civilizações inteligentes vivendo lá. O que tu tem a me explicar sobre isso? Bom, isso aí eu até ia demonstrar agora aqui nos slides. Eu me baseei pelas placas sumérias da civilização suméria, em que Zacarias Sitchin fez um estudo profundo
ele era um russo armeno, ele fez um estudo profundo em cima dessas placas e dentro delas elas continham, algumas estavam quebradas, não deu para traduzir dentro de uma totalidade como deveria ser, mas tudo que ele conseguiu apurar é que esse planeta seria o local de habitat de seres chamados Anunnakis. Uns dizem que eles seriam os tais reptilianos, outros dizem que não, que seriam parecidos com nós, sendo que com 3, 4 metros de altura, os chamados gigantes Néfilins, né? Então, o que é que ocorre? Eu estaria entre os dois, porque já houve correntes disso aí que disseram que nesse planeta habitaria essas duas civilizações, e seriam intraterrenos. Daí o porquê de dizer que aqui no nosso planeta também eles poderiam estar aqui intraterrenos. Daí eu dizer também que muitos dos OVNIs que são vistos saindo, por exemplo, do Polo Sul através de grandes buracos. E da onde eles vêm de lá de dentro ninguém sabe. E muitos, que aí a gente não chama de OVNI, a gente chama de OSNIs, né, que são objetos submarinos não identificados, eles também dentro da água, no caso no mar, para chegar a determinadas estruturas. Então eles seriam seres intraterrenos. Embora eu não fosse tocar muito nesse assunto hoje, porque eu só ia pincelar, porque o assunto, quando a gente envolve esses seres, eu entendo o seguinte: eles estiveram aqui há 500 mil anos atrás, o objetivo deles, como estava nas placas sumérias, era a mineração de ouro, para levar para o planeta deles, porque há uma deficiência lá. Isso a gente vê até naquele filme, se não me engano, Cowboys e Aliens, né, em que eles vinham ali para pegar todo o ouro que tinha ali no Velho Oeste, para levar para o planeta deles. Seria mais ou menos por aí, sendo que com alguma coisa lá que eles fizeram de alteração. Agora, então, só uma pequena interrupção. Se o amigo quiser apresentar os slides explicando, fique à vontade, porque minhas perguntas cessaram e agora eu quero ver as suas explicações dos slides. Fique à vontade. Então vamos lá. Então, bom, o primeiro slide aí é o planeta cometa, conforme eu falei, ele tem características de um planeta e também de um cometa. O cometa porque ele tem coma, que a gente chama de, que é uma cauda. E essa coma, pelos cálculos, teria uma UA, ou seja, 150 milhões de quilômetros, seria o mesmo cálculo como daqui ao nosso astro-rei, o Sol. Né? O próximo, por favor. Próximo slide. Sim. Para as pessoas que quiserem, que sejam curiosos ou que saibam operar um telescópio, os telescópios aconselhados são o telescópio profissional equatorial newtoniano, no mínimo 150 milímetros, né, de lente refletiva, porque senão, eu, por exemplo, tenho um telescópio, que eu até ganhei da minha esposa e agradeço ela até hoje, mas eu não consigo alcançar Nibiru, eu chego até Júpiter, mas eu vejo um pontinho sumindo lá no horizonte, que é vermelho, mas eu não sei se é ele. Então, poderia ser qualquer coisa. Então, quem tiver esses telescópios grandes, de 150 milímetros, de grande angular, até 200, 250, tem uns que, inclusive, você coloca o notebook do lado e ele você dá a programação, as coordenadas, e ele vai naquela coordenada, vai lá. Então, eu deixei aí um telescópio. Se a pessoa tiver curiosidade, quiser comprar, adquirir e começar a se influenciar no assunto, está aí. O próximo. O meu telescópio que eu tenho, esse é um Greika 40070M, refrator azimutal de 70 milímetros. Dá para ver Júpiter pequeno, dá para ver Saturno pequeno, mas não quer dizer que você vai conseguir, de repente, nesse momento agora, ver Nibiru. Por quê? Ele estava estacionado, e aí não entendo o porquê que ele parou numa órbita estacionária na constelação de Capricórnio, e agora ele saiu dessa constelação e foi para Sagitário. E está vindo em nossa direção, ou seja, ele está vindo, está andando. O próximo. Aí nós vemos uma tarja que tinha no o chamado Google Sky, né? E aí, quando eu comecei a ver a questão do Google Sky, eu ficava tentando entender por que da faixa. Aí eu e muitos outros, a gente acabou entrando dentro do telescópio, aproveitando a sonda americana IRAS, que eles tinham lançado justamente para isso, para ver Nibiru, né? Quando a gente botava no esquema de infravermelho, a gente via algo por trás do objeto,
Então, um tempo depois, eles até retiraram. Eu acho que começou a dar problema, as pessoas começaram a cobrar demais, e eles acabaram retirando. Por quê? Porque aquilo ali, nada para muitos, não diria nada, seria só um... Aí vocês veem, inclusive com a retirada, que ele tem duas asinhas. Essas asinhas que vocês veem aí, por exemplo, é igual a representação egípcia do disco alado. Isso vocês vão ver em vários filmes. Prometeus, você vê que o símbolo que eles trazem aqui nas roupas é do disco alado, porque para eles tudo aquilo, o planeta que eles iam buscar, essa nave Prometeus, era o chamado Nibiru, que seriam os nossos pais ancestrais, os deuses. Só que eles não conseguiram, né? E depois eles fizeram uma segunda versão do filme, onde o cara depois chegou lá, mas já estava todo mundo morto, os deuses e tal. Que aí já é uma coisa mais que eu não concordei muito, mas tudo bem, passou. Né? E assim, vários filmes vão nesse caminho, inclusive filmes da Netflix que falam sobre catástrofes, asteroides, esse negócio, já mais ou menos já nos dando uma subliminar do que pode um dia vir a acontecer. Não é? Não quer dizer que vai acontecer. Bom, aqui é uma foto de um astrônomo amador. A foto da direita, se não me engano, foi de um astrônomo amador americano, e o da esquerda, se não me engano, foi de um brasileiro. Só não sei dizer de qual estado foi, não sei se foi de São Paulo, que ele pegou aqui a visão atual dele dentro dessas coordenadas, às 18 horas e 54 minutos, que já pode ter sido alterado nesse momento, porque já foi para a constelação do Sagitário. Mas vocês, com o telescópio, conseguirão ver a coisa. Então, vocês veem aqui, por exemplo, a característica dele de planeta, quando você olha para a direita, ele é um planeta esférico, e quando você olha para a esquerda, você vê que ele parece um cometa também, porque ele tem uma cauda atrás dele, e essa cauda tem vários detritos espaciais que estão ali presentes, que são asteroides, coisa que ele vai captando, planetas mesmo que ele vai captando e tal, ficam ali, estacionados ali e vão sendo puxados através de um eletromagnetismo. O próximo. Bom, isso aqui seria a órbita elíptica de Nibiru. Ele não segue o mesmo padrão dos nossos planetas. Então, pelo amor de Deus, a pessoa chega, porque se ele passar perto de Júpiter, ele estaria acabando com a Terra hoje, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não, ele tem uma órbita dele, própria. Ele tem entre a órbita do nosso Sol e um Sol negro, que a gente era chamado por Carlos Munhoz Ferrada, que era um Sol que ficaria a 42 bilhões de quilômetros daqui. Então, ele vem de sul para norte, daí, depois vocês vão ver mais à frente, de terem montado telescópios, inclusive o Vaticano no Arizona e lá no Polo Sul, porque não haveria o porquê. Se você tem os planetas girando ao redor do Sol, não teria o porquê desse planeta, por exemplo, de você botar um telescópio no Polo Sul. Para quê? Vai ver o que lá de baixo? Nada. Eles estavam justamente querendo captar esse astro que tinha sido detectado pela sonda, pela IRIS, na época, já na década, se não me engano, de 80, 90. O próximo. Eu até peço desculpas, porque muitas das... o próximo, por favor. Muitas desses slides, alguns estão até repetidos, porque se encontra muito poucas menções, fotografias sobre esse planeta. Bom, Nibiru seria um planeta pertencente ao nosso sistema solar, também conhecido como Absinto, que está na nossa Bíblia Sagrada, vocês vão conhecer ele muito como Absinto, Hercóbulos, Planeta X, Marduk, Nêmesis e etc. Porque cada civilização atual deu um nome para ele. Então, em cada Bíblia de outras religiões e tal, deram outros nomes. E eu segui com Nibiru, porque é o que mais está se assemelhando às placas sumérias. Esse planeta teria grandes proporções e se move numa linha elíptica, movendo-se de sul para norte e contrária em relação aos demais planetas contidos no nosso sistema solar, adentrando nosso sistema a cada 3.600 anos entre a órbita de Júpiter e Marte. Então ele vem e faz. Daí porque, por exemplo, às vezes já teve gente, mas aí ele poderia estar atrapalhando a órbita desses planetas e ocasionando problemas na Terra. Não, ocasionando problemas na Terra, ele já está ocasionando. O problema é que ele está vindo de sul para norte, então ele não gira igual aos outros planetas, ele não está pertencente à mesma situação, ele está dentro de uma linha elíptica de sul para norte, é totalmente ao inverso.
O próximo. O próximo, por favor. Tá. Segundo relatos, o planeta Nibiru é habitado por Néfilins. É aquilo que eu falei no início. Seria os Anunnakis, né? E segundo relatos, e também de uma civilização suméria, estes também conhecidos como Anunnakis, em Nibiru, e seria habitável como na Terra, porém não haveria vida na superfície do planeta e sim intraterrena. Ou seja, por quê? Por causa da grande quantidade de óxido ferroso que teria lá, suspenso, a vida na superfície seria impossível. A gente sabe que em determinadas épocas do nosso planeta, por exemplo, a vida também foi intraterrena. Isso vocês vão ver muito no canal do History e outras coisas de pessoas que, às vezes, comunidades inteiras que viviam dentro das rochas. Então, havia um motivo deles estarem, eles não estavam só se escondendo de alguém, havia um motivo que, às vezes, a atmosfera não estava muito bem, ou o planeta passava por problemas, muitas das vezes poderia ser pela presença do astro intruso, não é? O próximo, por favor. Localização do planeta Nibiru no nosso sistema solar, ele seria aí, então, o 12º planeta, porque na época os sumérios, eles contavam o Sol e a Lua como planetas. Então, porque as pessoas já falaram comigo, mas pô, não tem 12 planetas, não sei o que, sim, porque nós hoje interpretamos o Sol como uma estrela e a Lua como um satélite. Mas naquela época, eles entendiam, dentro das tábuas de argila, dentro dos desenhos, que tudo aquilo eram planetas. Tanto que eles botam lá umas estrelinhas do lado, para eles era um planeta. Então, assim, seriam 12 no total. O Zacarias Sitchin, inclusive, ele tem os quadros, a contagem, já vou mostrar isso. E ele é muito interessante que ele estaria justamente localizado na ponta máxima dele, no cinturão de Órion. Ou seja, mais lá para perto do Sol Negro, ele estaria no cinturão de Órion. Há algumas ordens iniciáticas e outras que reverenciam muito o cinturão de Órion. Então, por quê? Porque alguma coisa está lá que justamente teve vida, ou tem vida, e que pode realmente ter nos gerado, conforme vocês vão ver mais à frente aí. Bom, segundo relatos, o retorno de Nibiru se daria a cada 3.600 anos, porém, o seu retorno causa grandes eventos para o nosso sistema solar e o planeta Terra. A cada retorno de Nibiru, o mesmo causa a inversão dos nossos polos magnéticos da Terra, culminando assim nas eras glaciais, né? Então, a gente tem mapas, por exemplo, da época do Polo Sul, em que você via aquilo habitável, verde. Você não tinha lá gelo. E mapas que também não são tão antigos assim. E, de repente, do nada, vem uma área glacial e tudo virou pedra, gelo. Então, alguma coisa aconteceu. E o que a gente, às vezes, acha estranho é o seguinte, que muitas das coisas que a humanidade passou não tem tanto tempo assim. O que houve que fez com que os humanos perdessem a memória daquele pedaço de tempo tão pequeno? Né? O próximo. Deixa eu ver que eu acho que, se não me engano, não sei se eu passei um aqui. Ah, tá. A senhora poderia voltar para o anterior, por gentileza? Eu acho que eu... Não, o anterior que é o slide 12. O slide número 12. Onde tem o Anunnaki. O próximo. Aí. O autor russo-americano, Zacarias Sitchin, em seu livro de 1976, de 12th Planet, que é o 12º planeta, descreveu que os Anunnakis seriam uma raça de seres extraterrestres do planeta Nibiru e que vieram ao planeta na Terra 500 mil anos atrás com o objetivo de minerar ouro. Eu até acho que os Anunnakis se aproveitam da situação dessa passagem de Nibiru justamente para, quando ele passar por aqui, vou lá fazer uma visitinha aos humanos, ver como é que eles estão. E aí, de repente, além das catástrofes, eles ainda vêm aqui para ver se talvez possa levar mais alguma coisa. Eu entendo, porque a cada passagem tem uma questão na placa suméria que fala que cada passagem deles vinham para cá e nos visitavam. Né?
Bom, vamos lá. No próximo, por favor. Segundo Zacarias Sitchin, os Anunnakis teriam deixado a Terra quando as geleiras da Antártida derreteram, causando um dilúvio, destruindo assim suas bases na Terra. Aí nós entramos aqui dentro de vários dilúvios que a Terra teve, né? O principal deles foi, inclusive, o dilúvio de Noé. E a gente vê até no filme lá, em que os habitantes não acreditavam, quando ele disse que Deus teria falado para ele, né? Ele teria recebido uma mensagem. E a gente vê a figura do gigante nesse filme, inclusive, né? Ajudando ele a construir e tal. E as pessoas riam dele, não acreditavam e tal, e depois deu o dilúvio, e acha-se, né, segundo Zacarias Sitchin, que justamente na época de Noé, isso está descrito na Bíblia, o grande dilúvio teria sido ocasionado mais uma vez pela passagem de Nibiru no planeta. Né? O próximo. Bom, Zacarias Sitchin também descreve que os Anunnakis teriam construído as pirâmides e todas as outras estruturas monumentais em todo o mundo. Então, tudo isso que a gente vê, os Moai, lá na Ilha de Páscoa, Stonehenge, pirâmides, tudo isso teria sido construído pelos Anunnakis, que eram seres gigantes. Daí, hoje a gente vê, nós como seres microscópicos, como a gente poderia construir aquilo com com pedras monumentais, pesando toneladas e tal, qual era a tecnologia que não existia na época e tal. Justamente por isso, poderia ser com naves, com um sistema de som, porque hoje sabe-se que, dependendo da frequência do som, você consegue elevar objetos. Poderia muitas das coisas ter acontecido nessa época que fizeram essas grandes construções aí. O próximo, por favor. Bom, segundo Zacarias Sitchin, os Anunnakis deixaram na Terra híbridos humano-alienígenas. É um tema polêmico, mas alguns dos quais estariam vivos na data de hoje, desconhecendo sua origem alienígena. Sitchin previu ainda que os Anunnakis retornariam à Terra. Ou seja, aí vem aquele esquema que eu acho que realmente possa existir, tanto intraterreno, pode ser o caso, e seria uma matéria até para a gente discutir num próximo debate, né, a questão dos seres, dos OVNIs, essa situação toda, quanto também podem ter hoje pessoas híbridos humanos andando e você pensar que a pessoa, de repente, o DNA dele é totalmente humano, quando, na verdade, ele tem alterações. Né? O próximo slide. Híbridos humanos alienígenas teriam sido concebidos pelos Anunnakis e estão vivendo na Terra. Né? Então, aqui, nós vemos hoje essa questão aí das alterações do DNA que eles já teriam feito naquela época, porque eles tinham interesse em produzir os humanos dentro eles viviam aqui, mas precisavam de alguém para minerar o ouro deles. Então, eles tinham que constituir uma raça um pouco inferior, mas que pudesse, vamos dizer assim, atuar como escravos, como que pessoas que pudessem minerar esse ouro, até porque em determinadas minas, você tendo 3, 4, 5 metros de altura, você não consegue entrar. Então, teria que ter pessoas menores, inclusive, para esse tipo de mineração. Então, teriam concebido e aí, através de princípios reencarnatórios, esse negócio, as pessoas foram se formando. E aí houve a formação do DNA humano. E eu vou chegar lá já, inclusive, na parte da Mesopotâmia, aquela área toda que hoje é Iraque, né, por ali. O próximo. Zacarias Sitchin nasceu no Azerbaijão em 11 de julho de 1920, tendo falecido em Nova York em 9 de outubro de 2010. Foi um autor de livros que defendia uma explicação alternativa para a origem da humanidade, envolvendo uma versão da teoria dos astronautas antigos, ou seja, dos alienígenas que vinham visitar a Terra de vários outros planetas, com o objetivo de trazer a cultura deles e também ver como os humanos estavam interagindo, agindo, tudo isso. Ele atribuiu a criação antiga da cultura suméria aos Anunnaki, ou os Néfilins, uma raça extraterrestre nativa de um planeta chamado Nibiru, que se encontraria nos confins do sistema solar. O próximo. Zacarias Sitchin, então a gente já viu que ele nasceu, né? Ele tinha conhecimento profundo do hebraico antigo e moderno e de línguas semíticas e europeias, o Antigo Testamento e a história
da arqueologia do Oriente Próximo, ele estudou por conta própria a escrita cuneiforme suméria, que até então ninguém conseguia traduzir aquilo, que aquele coisa era tudo ali dentro do barro, batidinho, vários desenhos, era feito com material tipo assim, eles pegavam galhos e tal, iam batendo, iam fazendo e formando aquelas escritas. Algumas estavam quebradas, então não deu para fazer uma tradução fiel dentro do que deveria ser, mas pelo que ele conseguiu traduzir e ler, e depois dele só alguns poucos conseguiram traduzir, ele realmente chegou à conclusão de que nós éramos realmente visitados aqui e que a raça humana pode ter realmente sido uma raça que foi construída por alterações genéticas, ou seja, eles foram construindo. Nós seríamos uma espécie de construção, né? Claro que eu, ao falar isso, eu não estou tirando a teoria de Deus, pelo amor de Deus. Eu acredito em Deus, acredito no nosso Senhor Jesus de Nazaré, acredito em tudo. Acredito nele, inclusive, como um ser maior, ser que pode estar numa nave, um ser imortal, tudo isso. Então, não estou aqui, de repente, querendo bater de frente com nenhuma religião e tal. Isso aí, assim, eu estou botando hipóteses. Da minha, são conceitos. Para outros, pode ser hipóteses, não é? O próximo, por favor. De acordo com a interpretação de Sitchin, da cosmologia suméria, haveria um planeta desconhecido em nossa ciência que segue uma órbita elíptica, demorada, passando pelo interior do sistema solar a cada 3.600 anos. Esse planeta, então, se chamaria Nibiru, associado ao deus Marduk, na cosmologia babilônica. O próximo. Segundo Sitchin, um dos satélites de Nibiru teria colidido catastroficamente com Tiamat, outro planeta hipotético localizado por Sitchin, entre Marte e Júpiter. Esta colisão teria formado, então, o planeta Terra e o cinturão de asteroides, que hoje eu chamo de cinturão de Kepler, mas muitos chamam de Kuiper, né? O cinturão de Kuiper. O próximo. De acordo com Sitchin, contudo, Tiamat era o que é agora conhecido como a nossa Terra. Quando atingido por uma das duas luas, que na verdade tem 3 luas do planeta Nibiru, Tiamat teria se partido em 2, e a segunda metade, após capturar a órbita de uma das luas de Tiamat, a nossa lua, seria empurrada para uma nova órbita e tornar-se-ia o atual planeta Terra. Bom, próximo. O próximo, assim. O cenário delineado por Sitchin, com Nibiru retornando ao interior do Sistema Solar, regularmente a cada 3.600 anos, implica numa órbita com um eixo semi-principal de 235 unidades astronômicas, que é de 150 milhões cada unidade astronômica, estendendo-se do cinturão de asteroides até 12 vezes mais distante que do Sol e que Plutão. É aquilo que eu falo, ele na verdade, ele estava dentro de Órion e próximo a esse Sol Negro. Um dia, o nosso Sol o capturou, e ele então ele agora faz essa rota assim, ele fica entre os dois, que é o Sol Negro, que poderia ser uma irmã gêmea do nosso Sol, e o nosso Sol, né? Então ele faz essa órbita elíptica. O próximo. De acordo com Sitchin, Nibiru era o lar da raça de extraterrestres humanoides, tecnologicamente avançada, chamada Anunnaki, e no mito sumério, e seriam chamados também Néfilins na Bíblia. Ele afirma que eles chegaram à Terra, muito provavelmente 450 mil anos atrás, em busca de minério, especialmente ouro, que descobriram e extraíram na África, né? Daí eles ficarem próximos ali da Mesopotâmia, que, segundo alguns relatos que eu estudei, dizem que, na verdade, o mito de Adão e Eva, né, que é da Bíblia, seria uma grande nave-mãe que estaria ancorada no Iraque, que era a antiga Mesopotâmia, e essa grande nave-mãe teria laboratórios onde era produzido tudo que eles queriam em termos de DNA, fazendo uma série de experimentos, esse negócio todo, até chegar nos humanos. Mas é uma questão crítica, porque, assim, são estudos meus, não vou ficar, evidentemente, adentrando, porque fere determinadas questões de pessoas que também estudam religiões e tal, e podem entender que, na verdade, tem que seguir fielmente o que está escrito na Bíblia, quando na Bíblia ela justamente está reportando o que aconteceu no passado.
dentro desse mito de Adão e Eva, não seria surgindo uma pessoa e depois tirou uma costela e formou a outra. Não, ele foi base de experimentos científicos com base no DNA, e aí eles tinham que constituir um ser diferente para que esses dois pudessem habitar entre o ativo e o positivo e negativo, o ativo, o macho e a fêmea, para poder, depois disso aí, formar novas gerações. Né? O próximo. Eu estou até dessa pincelada aqui, mas, na verdade, são trechos que eu não gosto muito de adentrar, porque aí a gente entra, às vezes, pessoas que têm problemas com religião, e aí, assim, eu não entro nem nesse tipo de discussão, porque é complicado. Né? Esses deuses eram militares, pesquisadores de expedição colonial de Nibiru ao planeta Terra. Sitchin acredita que os Anunnaki geraram o Homo sapiens através de engenharia genética para ser escravos e trabalharem nas minas de ouro através de cruzamento de genes extraterrestres com os Homo erectus. Né? O próximo, por favor. Aí nós vemos aí o que era a Mesopotâmia antiga, né, onde é o Iraque hoje, né, aquela área toda ali, Irã, Iraque, aquela parte toda ali. Zacarias Sitchin afirma que as inscrições antigas relatam que a civilização humana de Sumer, na Mesopotâmia, foi estabelecida sob orientação desses deuses, e a monarquia humana foi instalada a fim de prover intermediários entre a humanidade e os Anunnakis. Então, toda essa ideia hoje política que nós temos, reis, rainhas, presidentes, esse negócio, toda essa hierarquia foram criados justamente para manter uma ordem social, né? E dentro dessa ordem social, o chefe, que era o chefe daquela comunidade, que entraria em contato com os Anunnakis, porque senão ficaria meio que desordeiro, né? Todo mundo ia querer falar, ia querer exprimir a sua opinião, e na verdade não ia chegar a lugar nenhum. Então, tipo assim, eles criaram uma ordem hierárquica, e dentro dessa ordem hierárquica, igual como se fosse uma pirâmide, chegava-se acima, e aquele acima é o que passava para ele. Aí a gente vê os astecas, os toltecas, os maias, esse pessoal tudo que tinha contato com grandes civilizações antigas extraterrestres. Né? Agora vamos entrar aqui de uma pessoa que eu tenho um conceito muito grande, já falecido, né? Também. Carlos Munhoz Ferrada foi um astrônomo chileno, inclusive ele previu o grande terremoto no Chile, as pessoas riram da cara dele, isso é impossível, não sei o que e tal, e aí ele marcou o dia, inclusive, que ia ocorrer, aí não ocorreu naquele dia, ali, naquele horário. Aí o pessoal foi tudo dormindo, achando que o cara era maluco, era não sei o quê, quando foi de madrugada, 10 pontos na escala Richter. Pronto, um monte, milhares e milhares de pessoas morreram, foi assim uma coisa horrível. Né? Então, a partir dali, todo mundo começou a crer em tudo que ele falava, que vai dar terremoto aqui, vai dar problema ali, vai não sei o quê, porque já sabia que ele tinha todos os cálculos. E ele foi que conseguiu descobrir, então, efetivamente, Nibiru. Né? Porque até então, Zacarias Sitchin se baseava nas placas sumérias. Esse não, ele viu com o telescópio dele esse planeta circulando a 42 bilhões de quilômetros. Né? Então, Carlos Munhoz Ferrada, de 1999 a 2001, astrônomo chileno que descobriu o planeta Nibiru em 11 de junho de 1940. O próximo. Próximo, por favor. Carlos Munhoz Ferrada descobriu o planeta Nibiru em 1940, 43 anos antes do artigo publicado no jornal americano do The Washington Post em 1983, o Planeta X. Né? O próximo. Aqui a gente vê, eu consegui pegar na internet isso, né, que foi eles falando sobre o Planeta X, artigo publicado no jornal americano Washington Post, em 1983, do Planeta X. Foi difícil para achar isso, sinceramente, eu tive que vasculhar muito, não foi muito fácil para achar, né? Porque, assim, tudo que fala é censurado com o termo desse planeta. Eu não entendo uma coisa, se ele é um planeta mítico e ele não existe, por que censurar? Deixa o cara falar, pô. Para que vai tirar o cara do ar, bota não sei o quê, caça o canal, faz não sei o quê, por quê? Sem problema, ele não existe, né? Então, alguma coisa tem que realmente leva a entender que, na verdade, não é bem assim que ele não exista. Né? Próximo.
Aqui é Carlos Maior Ferrado, no observatório que é onde ele operava, era em Vila Alemana, que era no Chile, né? O próximo, por gentileza. Carlos Munhoz Ferrada afirmou que o planeta Nibiru teria uma órbita elíptica, como um cometa, e uma grande massa como de um planeta com coma, ou seja, com cauda. É carregado de energia cósmica, não atende às leis cósmicas celestiais, ele é totalmente diferente, ele não fica igual aos nossos planetas e tal, e dinâmicas estabelecidas, viaja entre o nosso Sol e o Sol Negro, que se localiza a 32 bilhões de quilômetros. Entrará em nosso sistema solar e será vista a olho nu, fotografado. Sua chegada trará uma mudança geofísica e humana, trazendo mudança e destruição. Bom, na verdade, tudo que a gente já está passando agora já é pela interferência dele, porque ele tem um eletromagnetismo muito forte. E a Terra também, evidentemente, está sofrendo, junto com alguns outros planetas, isso. Mas eu também não vou adentrar muito nesse aspecto, porque é uma questão de estudos, é controvertida. Aí vai aquela coisa de astronomia, de astrônomo dizendo, não é nada disso, sei o quê, é o cara aqui que está soltando um monte de gás na atmosfera, é o gado ali que está soltando peido e tal coisa. Pelo amor de Deus, gente. A gente está vivendo hoje no século XXI, não tem mais nada desse negócio. Aí eu pergunto, será que é isso tudo mesmo? Aí quer dizer, dentro do que eu faço, dos estudos, esse negócio, a gente vai abrindo a mente e vai vendo que a coisa é totalmente diferente. Outros dados fornecidos também por Carlos Munhoz Ferrada, o próximo, por gentileza. Outros dados fornecidos por Carlos Munhoz Ferrada seria, bom, vamos às velocidades. 92 km por segundo, ele tem 3 velocidades esse planeta cometa. 92 km por segundo seria a velocidade do planeta Nibiru próximo ao Sol negro dele. Então ele estaria circulando a 92 km por segundo. 76 km por segundo seria a velocidade do planeta Nibiru próximo ao nosso Sol no sistema solar. Ou seja, quando ele chegar próximo ao nosso Sol, ele vai fazer tipo um efeito estilingue, e vai fazer isso aqui, e vai rodar. Então, nisso, ele vai estar a 76 km por segundo. Quando ele vem na trajetória dele elíptica, que eu mostrei lá atrás, ele anda a 300 km por segundo. Então, aí é uma órbita de alta aceleração, daí porque que vai se calculando que ele passe a cada 3.600 anos. Porque para ele percorrer os 42 bilhões de quilômetros, ele evidentemente, tem essas velocidades. Tudo passado por Carlos Munhoz Ferrada. Na viagem entre os dois sóis, que são 32 bilhões de quilômetros, a distância entre a Terra e o Sol Negro. O próximo. Aqui, agora eu vou falar sobre o astrônomo Gil Browser, que é um americano, está vivo. Ele pesquisa também sobre Nibiru. Ele acompanha Nibiru, assim como o Dr. Sam. Infelizmente, do Dr. Sam, que é um astrônomo sírio de alta reputação e renome, eu não encontro muita coisa na internet, porque ele é perseguido, ele já foi ameaçado por governos por falar de Nibiru. Então, ele vive escondido, inclusive, dentro de laboratórios sírios que o protegem, justamente russos sírios. Inclusive, o governo russo tem ciência de todas essas coisas, mas o governo, segundo dizem, americano não deixa se falar sobre Nibiru. Não querem que fale. Quando o Trump esboçou alguma coisa, não sei se isso foi o motivo da queda dele, mas vamos lá. Bom, aí nós estaremos vendo o astrônomo Gil Browser, né? Que ele disse que em 6 meses ia divulgar muita coisa e acabou que ficou meio que fichinha as divulgações. O próximo. Os astrônomos Gil Browser e o Dr. Sam, que observa a trajetória do planeta Nibiru, atestam que o mesmo estaria atualmente na constelação de Sagitário, na coordenada de 18 horas e 54 minutos, S 20,7 graus, né? No caso sul. O próximo. Correlação entre a profecia bíblica e o planeta Nibiru. Bom, veja bem, mais uma vez eu vou falar aqui, nada tem a ver, eu falo pelos meus estudos e pelo que eu compreendo dentro do que eu vejo, é igual a matemática de 1 e mais 1 ser 2, e não de 1 mais 1 ser 3. Então, assim, peço desculpa aos religiosos de plantão se acharem que na opinião não tem nada a ver com isso, não sei o quê. Respeito todo mundo, tá? Cada um tem sua opinião e tal, e respeito. O próximo. Em várias passagens das profecias bíblicas fazem alusão ao planeta Nibiru. Se não, vejamos.
O livro do Apocalipse, sendo este o último livro do Novo Testamento, escreve registro de visões do profeta João. O próximo. Descreve fatos que ocorreriam antes da segunda vinda de Jesus, sendo caracterizados por 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, que ocorreriam no fim dos tempos. Próximo. O sexto selo pode se interpretar como distúrbios cósmicos ocasionados por Nibiru, Apocalipse 6, 12, 15, com a previsão de passagem do planeta Nibiru. Caramba, agora me deu branco, o Heavy aqui me deu branco. 6, 12, 15, já vou me lembrar já. Já vou me lembrar. Infelizmente, às vezes a gente trabalha com muita informação e acaba esquecendo certas coisas. Próximo, por favor. Eu acho que Heavy é revelações. Vamos lá. Aí, o que está na Bíblia? Eu vi como ele abriu o sexto selo, né? Segundo João. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina de cabra. A lua toda virou sangue vermelho. E as estrelas do céu caíram na terra, como figos em queda de uma figueira, quando abalada por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho, enrolando, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. A maior coisa que justamente ele está revelando Nibiru, a Bíblia não poderia ter, até porque hoje, eu vou chegar lá, existem várias cidades escondidas, já subterrâneas, feitas pelos Estados Unidos. Se não me engano, são mais de 159. Tem sistema de malha ferroviária interna, tem tudo. O que tem aqui, muita gente já tem lá embaixo, ou seja, estão preparados para alguma coisa. Não é? O próximo. Houve um grande terremoto. Terremotos podem ocorrer durante uma mudança de polo. O sol negro ficou como um saco de crina de cabra. Cinzas de muitos vulcões podem bloquear a luz do sol. Ou seja, quando ele fala isso, pode ser as cinzas dos vulcões, né? Em erupção ao mesmo tempo, cada passagem, eletromagnetismo, toda uma série de coisas puxando aí uma sequência de catástrofes. A lua inteira virou sangue vermelho. A coma do planeta Nibiru é composta de poeira vermelha, óxido de ferro, né, ferroso, por conter grande quantidade de óxido de ferro, e pode fazer da tonalidade vermelha da Lua. Ou seja, ele está passando e você vai olhar ela como se estivesse vermelho, mas na verdade não estava. As estrelas do céu caíram na Terra, asteroides e detritos espaciais, pedras, cascalho e poeiras contidos no coma do planeta Nibiru. Podem cair também na Terra por força gravitacional. Então, quer dizer, tudo que foi visto por João na Bíblia pode estar dentro do aspecto da próxima chegada de Nibiru, que seria a segunda vinda de Jesus, segundo ele fala ali. O próximo. Aí eu botei aqui uma alusão aqui, né? Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas montanhas. Relatos informam que o governo dos Estados Unidos da América teria construído mais de 129 cidades subterrâneas com um sistema de túneis de interligação. Hoje já tem até túnel de Washington que vai parar lá do outro lado do país. O cara entra num trem lá, num trem de alta velocidade, e vai sair lá. Se houver alguma catástrofe, alguma coisa, o presidente estaria já aí. Isso aí eles têm feito, isso eu tenho acompanhado na internet. Muitos brasileiros que trabalham lá como caminhoneiros têm levado grandes estoques de materiais e alimentos para dentro dessas cavernas. O porquê? Seria só por causa de uma guerra nuclear? Não acredito. Coisa meio assim, fora de nexo. E porque nas montanhas? Se fosse uma guerra nuclear, você pode botar também por bunkers embaixo da terra, não precisa estar nas montanhas, não é? E aí a gente vai olhar, por exemplo, aquele filme Impacto Profundo, onde o presidente americano fala que teria construído nas montanhas macias, iria construir locais para que as pessoas pudessem abrigar pelo menos uma parte dos eleitos da população. O próximo, por favor. O Apocalipse 13:17, e para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome.
Entre as transações online e os usos de cartões foram criados para o fim da moeda de papel. A Bíblia relata que esse sistema econômico será implementado durante 3 anos e meio antes da segunda vinda de Jesus. Ou seja, já está próximo do dinheiro digital no Brasil, já tem o Bitcoin, o dinheiro digital europeu já está saindo a qualquer hora, já está praticamente no forno, está saindo. Então, assim, no Brasil já tem o Pix, agora já vai ter o Open Banking, e a partir talvez do final desse ano, para o início do ano que vem, você tem o dinheiro digital, acabaria o dinheiro de papel. E aí o controle vai ser absoluto do Estado em cima da pessoa. Por quê? Porque hoje, com dinheiro de papel, você pode ganhar ali e é seu. Ninguém sabe que você tem aquele dinheiro. Quando ele estiver lá, quando ele for digital, ou seja, a pessoa que te pagou por meio digital, então o governo tem total controle de quanto você ganha, o que você fez, como você recebeu aquele dinheiro. Ele pode chegar, se ele quiser impor determinada regra ou restrição, ele pode caçar parte do dinheiro. Ah, não pagou o imposto tal, ele vai lá e recolhe. Por quê? Porque é digital, você não tem mais ingerência em cima do dinheiro, não é um dinheiro de papel, não é? Isso eu estou falando, pincelando aqui, porque é o que está escrito. E ela diz que os últimos 3 anos e meio seria já o próximo da vinda de Jesus. Aí há pessoas que falam que a gente ainda estaria dentro dos 7 anos da grande tribulação, mas na verdade eu já acho que a gente já passou por mais 3 anos e meio. A gente já está indo para a reta final. Então, assim, eu creio que pode ser que eu esteja errado, que Nibiru estaria se aproximando até do final de 2023 de nós. Mas, não sei, vamos ver. Isso aí é uma questão, porque teve uma órbita que ele ficou estacionado em Capricórnio. Por que ele estacionou? Ninguém sabe qual era a dinâmica. E agora ele voltou a andar. Então, são coisas assim que a gente não tem como responder a isso. Não existe uma questão plausível. E se alguém estuda, também não divulga. E os poucos que estudam isso também não querem aparecer, tem medo, tem problemas. Entendeu? Às vezes a pessoa não quer ficar aparecendo, não quer ser rotulado. Assim, eu acho que eu já cheguei num ponto da minha vida que, para mim, rótulo e não rótulo, para mim vai dar no mesmo, porque o que eu quero é estar preparado para qualquer coisa que venha acontecer, eu poder sair disso aí, tentar sair de alguma forma, da melhor forma possível. Mas se não puder, é como diz o outro, chegou o dia. O próximo, doutor Fernando, só uma pequena interrupção. Já estamos caminhando para o final, então nós temos mais 5 minutos. Se puder falar do próximo slide 5 minutos, te agradeço. Sim, é uma pena porque, na verdade, são num total de 120 slides. A gente pode marcar um outro dia, um outro programa, e eu continuaria da onde eu parei, né, da onde eu parei, né, e tal. Se quiser, semana que vem é você de novo para continuar. É só anotar onde parou. Sim, justamente. Então, vou chegar ao máximo que eu puder aqui, pelo menos até o slide 50, e a gente depois segue em frente, né? Bom, okay. O próximo... bom, tá aí. O 6º selo se afirma como referência à passagem do planeta Nibiru. Apocalipse 16:9 relata um calor forte, dolorido, brilhante e calamidades que vem sobre a Terra, que poderia ser ocasionado por fortes explosões solares. Isso já está ocorrendo. Há pouco tempo tivemos 2 grandes explosões solares, deu problema, inclusive, nas nossas telecomunicações e tal. Mas isso porque ele ainda está distante, imagina numa proximidade, né? Apocalipse 8:5 relata trovões e iluminação que poderiam ser ocasionados por uma perturbação atmosférica causada, ao meu ver, por Nibiru. O próximo. Apocalipse 8:7 relata que 1/3 das árvores serão consumidas pelo fogo e queimarão junto com alguns verdes pastos de feno. Apocalipse 8:10 descreve que um áster, brilhando como uma tocha, que perde força, podendo se definir como um cometa ou asteroide. O próximo. Primeira passagem bíblica do planeta Nibiru, Apocalipse 8:5. Quando eu falo primeira, foi que eu fui vendo por passagens, né? E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, né? Bom, isso dentro de uma previsão do que poderia acontecer. Aí vem aquele lance dos 3 dias de escuridão, terceira profecia de Fátima. Vocês entendem como isso aí pode se deslocar dentro de uma série de fatores que vão fechar tudo num único elemento, chamado Nibiru? Né? Porque aí quando você começa a estudar, e você vai vendo a terceira profecia de Fátima, os 3 dias de escuridão, não sei o que vai acontecer, o que poderia acontecer que deixaria o sol negro?
sem iluminação? Alguma coisa que vai ficar entre o Sol e a Terra. E que vai ficar pelo menos 3 dias ali, estacionado ou andando devagar e tal, e depois aí vai voltar novamente a luz, a luz do Sol para nós. A próxima, por favor. A segunda passagem bíblica do planeta Nibiru, Gênesis 41, 53 e 54. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Ou seja, fortes questões de que havia alguma coisa naquela época que interferiu dentro do plantio, de tudo. Ou seja, o que acontecia, as grandes catástrofes, tudo aquilo que era previsto por Moisés e tal, poderia ter como fator a passagem desse planeta. Vamos lá. A terceira passagem bíblica, a próxima, por gentileza, do planeta Nibiru, seria Êxodo 10, 21, 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas em toda a terra do Egito por 3 dias. E agora imagina, aí ainda tem, dizendo que ainda vai haver mais 3 dias de escuridão agora. Agora, quando vai ser? Vamos ver. Próxima. Já naquela época eles falam, nos 3 dias também. Quarta passagem bíblica do planeta Nibiru, Josué 10, 11, 13. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles o céu grandes pedras até a Zeca. E morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. E o sol se deteve, ou seja, parou o sol, né, se deteve, que na verdade não foi o Sol, porque o Sol é estacionário, na verdade foi a Terra que teve algum problema, e a Lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jácer. O Sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, quer dizer, a Bíblia já vem falando várias coisas que relatam essa passagem. O próximo, por favor. A quinta passagem bíblica do planeta Nibiru, Jó 1, 16, 19, estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. E só eu escapei para trazer-te a nova. Eis que um grande vento sobreveio de além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Ou seja, só um conseguiu se livrar, e justamente algum eleito, né, provavelmente, que teria que ir lá para passar a história do que estava ocorrendo. Né? Bom, próxima. A sexta passagem que eu detectei, que poderia estar em Mateus 27, 45, e desde a hora sexta houve trevas em toda a terra até a hora nona. Ou seja, a gente fala da crucificação de Jesus, quando na verdade houve as trevas caíram sobre a terra, e grandes trovões, raios, tudo, inclusive terremotos ocorreram, fazendo com que as pessoas na época entrassem em pânico. E, claro, né, eu não estou aqui botando a questão da divindade de Jesus, pelo amor de Deus. Eu estou falando questão científica, questão religiosa, eu não quero adentrar nisso, porque são questões de interpretação de cada um, é livre interpretação. Então, não vou entrar aqui em questão de discutir que foi Deus que provocou isso por causa da morte do filho. Isso aqui eu não vou entrar nessa discussão, porque não é o que me interessa aqui. Eu busco dados que possam, mais ou menos, levar a justamente o nosso planeta errante. Né? O próximo. Aí nós teríamos a sétima passagem do planeta Nibiru, Apocalipse 6, 12 e 13, e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e como quando a figueira lança sobre si os figos verdes, abalada por um vento forte. Bom, hoje então vou parar por aqui. Quando o Dr. Caio quiser me chamar novamente,
A gente parou no slide 50 e aí, no próximo slide nós vamos falar sobre a raça Anunnaki. Vamos entrar propriamente na raça Anunnaki. Super eu confirmado. Espero que estejam gostando, né? Eu peço desculpas se, de repente, alguma pessoa, por questão religiosa, acha que não é bem assim, que coisa, mas eu vejo por uma questão científica, de estudos. Eu não estou olhando aqui... não estou olhando aqui para uma questão... justamente, eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, acho para mim que ele é um ser extraterrestre, imortal, né? Que vai vir realmente numa segunda vinda mesmo, vai arrebatar gente daqui, mas para as naves, alguma coisa pode ocorrer, seriam os chamados eleitos de Deus que eles falam na Bíblia, que o pessoal fala em 144 mil, mas eu acredito que se pudesse ser 144 milhões, ou também poderia ser 1.440.000.000 de pessoas. Então a gente não sabe. Né? A grande verdade a Bíblia fala, mas são traduções feitas de várias pessoas, por várias pessoas. Então, se é 144 mil, 144 milhões, eu acredito que virão naves. E eu, inclusive, quando era garoto, eu sonhei por 3 vezes o mesmo sonho, né, em que grandes naves vinham e cercavam o planeta todo, e aqui puxando pessoas e levando para onde eu não sei. Eu sei que uma, inclusive, me buscava. Agora, assim, depois disso, nunca mais sonhei com isso. Isso eu era criança, devia ter uns 10, 11 anos, quando eu sonhei com isso. Então, hoje, estudando, eu posso entender que pode ser que realmente os Anunnakis venham, levem parte das pessoas, ou venha uma frota diferente, porque existem outras frotas estelares, eles guerreiam entre eles, tal. Não vou entrar nesse aspecto aqui, são aspectos muito mais avançados, aí já... Doutor Fernando Silvério, Doutor Fernando Silvério, desculpe a interrupção, eu, por mim, ficaria horas aqui ouvindo. O amigo tem muito conhecimento, é especialista, estudioso do assunto, já está convidado para voltar aqui quarta-feira que vem, no mesmo horário, para falar dos Anunnaki. Aceitas meu convite? Sim, já está aceito. Quarta-feira que vem nós estamos aqui falando. Então já está agendado. Quarta-feira que vem, às 20h30, para a gente falar dos Anunnaki. E vou te dar, já te dei muitos minutos, já batemos 1 hora aqui de programa, mas eu vou te dar mais 1 minuto agora para se despedir dos nossos telespectadores. Não, eu queria agradecer, convidei até um bocado de amigos, né? E evidentemente que é um tipo de convite que a gente faz. Eu não convidei a todos, porque eu sei que tem pessoas que são mente aberta, pessoas que interpretam. Aqueles que, por exemplo, achei isso tudo um lixo, nada disso me interessou, amassa e joga no trash, lá, que nem no inglês, né? Trash, lixo, joga e pronto, não assiste mais, acabou. Aqueles que gostaram, convido a estar aqui presente aí na próxima semana aí para a gente, a partir daí, falar sobre os Anunnakis. Vamos falar sobre os Anunnakis, sobre a FEMA nos Estados Unidos, que é muito interessante. Por que eles estão se preparando para uma catástrofe que pode nunca haver, né? Por que a FEMA, por exemplo, ela adquire um poder muito maior do que o presidente, ela derruba o presidente do país, ela derruba o Congresso do americano, ela derruba tudo, e só aquele grupo de nomes vai estar à frente, alguma coisa tem, né? Então, estão se preparando para algum evento, já construindo cidade e tal. E os filmes estão aí, gente, 2012, Impacto Profundo, Prometheus, não, os filmes estão aí. Hollywood, ele faz filmes com subliminares. Então, assim, são questões preditivas, eles vão te levando aos poucos e tal, mas não vão abrir o jogo, porque isso é uma questão que levaria a humanidade a um colapso, a pessoa poderia ter problemas. Mas isso aqui, o que eu falo, não é para ninguém ter colapso, o objetivo aqui realmente é só mesmo para a título de informação e de eu poder passar alguma coisa em que eu já estou enxergando além. Muito obrigado a todos aí, muito obrigado ao doutor Caio Mirabelli, a doutora Cristiane, que fez a gentileza de passar os slides aqui, né? Muito obrigado a todos. Eu agradeço novamente ao amigo e colega Fernando Silvério. Quarta-feira que vem estará conosco aqui de novo para falar dos Anunnaki da FEMA. Agradeço aos nossos telespectadores que, primeira vez que o programa Esclarecendo a Matrix passa de 1 hora de duração, que estão aqui curtindo, comentando, compartilhando nossa live. Muito obrigado, nossos telespectadores. Obrigado a Cris Pascoal, a presidente do nosso canal. Obrigado a Cris Lantin, nossa assessora técnica. Tenham todos uma excelente noite e até quarta-feira que vem, novamente com o doutor Fernando Silvério. Gratidão. Gratidão também.